Como dissermos anteriormente, essa semana eu publiquei algo, as festas bíblicas, assim como as chuvas, a chuva na palavra de Deus, marca o início de um novo tempo profético, de um ciclo novo, determinando uma nova fase de vida e de conquistas. Quando Jesus foi crucificado, lembre-se, quando Jesus foi crucificado, foi morto e ressurreto, eles estavam celebrando que festa? Quem sabe? A festa de Páscoa. Tanto que Jesus viveu o seu último jantar, o seu último momento com os discípulos, o último jantar com ele, na ceia de Páscoa. Isso está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 15, diz assim: e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, ou antes que eu padeça. Ou seja, na realidade, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Ele se tornou o Cordeiro Pascual, pois ele assumiu o nosso lugar na cruz, sinalizando assim para o mundo um novo tempo de salvação e libertação para todos aqueles que creram nele. Amém? Então, agora na festa de Hanukkah, presta atenção, o que eu estou mostrando para você é que a gente lê às vezes na Bíblia, não tem noção das conexões das coisas. Agora na festa de Hanukkah, Jesus também estava no templo. Abra lá em João capítulo 10, Jesus estava no templo e traz a revelação de um novo tempo, de uma nova era sobre a terra. João capítulo 10, versículo 22, diz assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, ou a festa das luzes, ou a festa de Hanukkah. E era inverno. Continua. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre, ou no pórtico de Salomão, na sala de Salomão. Rodearam, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando ficaremos suspensos? Até quando deixaremos de ter certeza? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Então Jesus disse, respondendo-lhe Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam por mim. Continua. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Próximo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me? Então preste atenção, na festa de Hanukkah, Jesus vem e traz uma revelação. Diga, revelação. Ele abre, ele estende a sua vida, ele estende e mostra quem ele é, o Salvador, o Cristo, aquele que viria para salvar o mundo. Entenda uma coisa, Jesus traz a revelação, a luz, o entendimento de que ele era o Cristo, ele era o Messias, o Salvador do mundo, e assim sinaliza qual morte ele enfrentaria sendo o Cordeiro Pascal. O que eu quero que você entenda é o seguinte: as festas, elas estão conectadas a revelações, a entendimentos, a abertura e portais para sinalizar um novo tempo. Hoje você está em Hanukkah, e a luz da revelação vai brilhar sobre nós, e teremos um entendimento alargado do propósito de Deus sobre cada um de nós. Amém? É muito importante você entender isso. As pessoas que não celebram as festas, as pessoas que não participam delas, elas deixam de viver, deixam de experimentar e de entender aquilo que Deus quer fazer. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos falar um pouquinho do que aconteceu lá em Jerusalém, quando todo esse processo de retomada do templo aconteceu. Quando aconteceu a retomada do templo, nós falamos muito ontem, por Judas Macabeu, chamado Martelo. O templo estava totalmente destruído, abandonado, as suas portas haviam sido queimadas, o altar tinha sido profanado por sacrifícios imundos, as cortinas que separavam haviam sido rasgadas, o mato havia crescido lá dentro, o castiçal e os utensílios de ouro haviam sido roubados, não havia luz, estava em total abandono e desalento.
no processo de reconsagração do templo, de restauração do templo, um dos principais pontos a serem restaurados era trazer de novo o castiçal e acender novamente as lâmpadas. Para quê? Para que a luz pudesse de novo acender, incendiar, iluminar o templo. Ei, desde o início, a primeira coisa que Deus precisa fazer em nossas vidas, a fim de realizar a transformação que Ele quer, que Ele deseja, é trazer luz sobre as nossas vidas, é trazer entendimento. Assim foi desde a criação. Lembra-se lá na criação, Gênesis capítulo 1, versículo 1, põe para mim aí. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Olha o que havia? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus, haja, e disse Deus, haja, e houve. Entenda uma coisa, Deus e trevas não combinam. Deus sempre vai querer trazer luz, Deus sempre vai querer trazer o entendimento. Quando nós lemos na palavra, haja luz, não é a luz elétrica, não é a luz do sol, não é a lâmpada. Quando nós lemos na palavra que haja luz, nós estamos entendendo e temos a compreensão que haja o entendimento, haja o conhecimento da vontade de Deus. Jamais alcançaremos a transformação, a vida plena que Deus prometeu para nós sem o conhecimento da verdade de Deus, sem o conhecimento do que Ele anseia e deseja por nós. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: pois desde que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação da glória de Deus, o conhecimento. A iluminação não é a luz no sentido físico, natural que conhecemos, mas é o conhecimento, é o esclarecimento, é o entendimento da luz, da verdade. Jesus veio trazer luz, Jesus veio trazer entendimento real da vontade de Deus sobre cada um de nós, pois Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, está lá em João 9,5. Ou seja, se ontem, como igreja, fomos desafiados a mudar, fomos desafiados a crescer, a mudar de pensamentos, a mudar de atitudes, hoje queremos trazer luz, queremos trazer entendimento da vontade de Deus sobre nós, neste tempo, como igreja. Amém? Então diga para o seu irmão, se prepare. A luz do Senhor virá sobre a sua vida. E eu quero que você então agora abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Espírito Santo tem a plena liberdade de ministrar aos nossos corações, de abrir os olhos aos cegos, os ouvidos aos surdos e trazer o entendimento da vontade plena do Senhor sobre nós. 4, versículo 1, diz assim: portanto, pois eu, prisioneiro, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação que foste chamados ou recebestes. Presta atenção. Todos nós, como igreja, como membros do corpo de Cristo, recebemos da parte de Deus uma vocação, um chamado, uma proposta para sermos parte, para servir e para funcionar no corpo de Cristo. Diga para o seu irmão: eu e você recebemos de Deus um chamado para funcionar no corpo de Cristo. Não há ninguém, presta atenção, não há ninguém que foi estabelecido por Deus para congregar, para participar na IEM,
que não tenha esse chamado, que não tenha uma vocação, que não tenha uma habilidade dada por Deus para funcionar. Não importa, preste atenção, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a sabedoria, não importa o conhecimento, não importa a força ou a destreza, todos fomos chamados para funcionar dentro da igreja. Todos nós recebemos uma vocação. Há um chamado, há uma vocação de Deus. Mas ele continua, verso 2. E com toda humildade e com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... Ei, se nós queremos ser uma igreja bem-sucedida, quantos querem ser uma igreja bem-sucedida? Se nós queremos ser uma igreja bem-sucedida, nós precisamos responder a esse chamado. Responder ao chamado de funcionar na igreja, de servir, mas não de qualquer jeito. Aí que faz a diferença. Precisamos ser humildes. E quando fala de humilde, diferentemente do que as pessoas aí fora, humilde não é sinal de escassez de recurso. Humildade significa ser ensinável, significa apto para ser liderado. Nós precisamos então ser humildes, precisamos ainda ser mansos. Diga para o seu irmão, manso. Tem uns que até dá até medo de falar assim, né? Porque manso. Nós precisamos ser mansos. Isso fala em sem querer impor a ninguém, sem truculência ou bico. Já viu como o bico fala? Tem gente que fala com bico, tem ou não tem? Eu faço, mas também, ó, não estou gostando. Sem bico. Precisamos ainda ser longânimos. O que é longânimo? Como? Eita, não estou conseguindo ouvir. Paciente. Mas paciente como? Sabe o que é o sentido de longanimidade? É você ser paciente sem desistir de ninguém. Porque às vezes a gente fala paciente, é aquela pessoa que senta no sofá e fica lá sem fazer nada, não é isso? Não. Longanimidade é aquela pessoa que espera a resposta das outras pessoas sem desistir dela. Preste atenção. Quantas vezes você já ajudou alguém e alguém nem sequer agradeceu você? Quem já teve essa experiência marcante? Qual é a reação que depois que passa isso? Você fala assim, também não faço mais. Não é assim? Sim ou não? Naturalmente a gente é assim. A longanimidade, presta atenção, a longanimidade vai contra isso, vai ao contrário. A longanimidade é assim, eu continuo fazendo independente da resposta da pessoa. Eu continuo amando, eu continuo servindo até que a pessoa responda. Deus é longânimo conosco. Ou seja, Deus não desiste de nós até que a gente responda a Ele. Amém? Então, são características. Humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. Mas esse suportando não é aquela, eu estou aguentando alguém. Não é isso. Suportando é dando suporte, é dando apoio uns aos outros. Você sabia que a pessoa que está do outro lado da fileira que você senta precisa do seu apoio? Não precisa ir longe. A pessoa que está sentada à sua frente, ela precisa do seu apoio. Faça como a Luzia, põe a mão no ombro dela e diz assim, olha, eu estou aqui com você. Fala para ela, eu estou aqui com você. Você não está sozinha. Consegue entender que
Isso faz toda a diferença, sim ou não? Mas ele não para por aí, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da... Irmãos, nós precisamos ser e precisamos viver em unidade para sermos uma igreja de sucesso. A Bíblia diz que casa dividida não prospera. Olha só, se uma casa dividida, no sentido de uma família, ela não entra em unidade, ela não vai ter conquista, ela não vai ter sucesso. Agora imagina uma igreja. É o mesmo princípio. Se nós não tivermos unidade, se nós não buscarmos a unidade, nós jamais teremos êxito em conquistas. Não pode haver em nosso meio divisões, separações, pessoas deste ou daquele grupo. Lembra que nós falamos ontem? Somos uma só igreja. Diga para o seu irmão, somos uma só igreja. Sabe, às vezes, eu sou do grupo de fulano, eu sou do grupo de cicrano, então você fica para lá e eu fico para cá. Não. Nós precisamos interagir, nós precisamos nos apoiar, precisamos ser um. A oração de Jesus em João 17 é: Pai, que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Precisamos lutar, preste atenção, e guardar a nossa unidade a todo custo. Unidade é algo, irmãos, que nós precisamos lutar por ela. Ela não acontece sozinha. Ela não é fruto do acaso. Unidade é fruto de propósito, é fruto de luta, de busca, de guardar, de lutar, de perseguir. Não é fácil, às vezes, ser um com essa pessoa linda que está do seu lado. Sim ou não? Às vezes é difícil, irmãos. Até em casa, às vezes é difícil, sim ou não? Mas nós temos que lutar para guardar a unidade. É isso que ele está falando. Olha, lute, guarde, batalhe pela unidade. E outra, tudo isso pela paz, não pela guerra. Você não precisa guerrear para ter paz. Você pode guerrear, você pode lutar no sentido, mas pela paz, em paz. Continua, versículo 4. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, somos uma só igreja. Temos um único Salvador, que é Jesus Cristo. Somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus e temos um único Pai, que é Deus, que está em nós e age sobre nós. Esse é o propósito. Nós temos um único Pai, e esse Pai é Deus, é o nosso Deus. Continua. A graça, porém, foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de... Entenda uma coisa. Todos nós fomos chamados para ser parte, funcionar como igreja. Mas o serviço e função de cada um será realizado segundo a graça, segundo o favor de Jesus sobre cada um de nós. Preste atenção, é muito importante você entender isso. Ainda que todos devam funcionar na igreja, cada um terá uma ação diferente, segundo a capacidade que Cristo trará sobre cada um de nós. É por isso que podemos funcionar na igreja independente da idade. Eu sou muito velho. Meu irmão, os velhos darão frutos, diz a palavra. Eu sou muito novo. Os novos também frutificarão. Mas eu sou do sexo feminino. O feminino também frutifica. Eu sou masculino, também eu sou do meio. Não, do meio não. Você é de um lado ou do outro.
Mas eu não tenho muito conhecimento, não importa. Mas eu não tenho muita sabedoria, não importa. Mas eu não tenho muita força ou destreza, não importa. Cada um deve funcionar segundo o que pode fazer. Ei, quantas mulheres já pregaram um prego na parede sem estourar a parede? Quantas? Levanta a mão aí, sem problema, não estou discriminando você não. Por que não são todas? Porque nem todas se aceitaram no desafio de servir dessa maneira, sim ou não? Ué, não tem nada menor ou pior, maior, não. É um desafio. Agora, quantos homens já arearam uma panela até ela ficar brilhando sem deixar nada preto? Olha só. Também não são todos os homens. Ué, Vinícius, já. Você tem panela de alumínio lá? Você tem panela de alumínio lá? Nem a pau, Vinícius. Olha só, o que eu estou querendo dizer, não tem nada que faça disso melhor, uma pessoa melhor ou pior, nada disso. Simplesmente a pessoa aceitou um desafio, sim ou não? O que eu estou querendo dizer, veja só, um homem não deixou de ser mais homem porque areou uma panela, nem uma mulher deixou de ser mulher porque conseguiu martelar um prego na parede. Cada um fez segundo aquilo que podia fazer, presta atenção nisso. Isso não o coloca num patamar acima, nem a desqualifica para colocar um patamar abaixo. Ela simplesmente decidiu servir com aquilo que ela sabia fazer. Ei, na igreja é a mesma coisa. Você não é colocado acima porque sabe fazer algo, e nem é colocado abaixo porque sabe fazer outra coisa menor. Tudo é importante, tudo tem o seu nível de importância e tudo é necessário. O que nós precisamos entender é aceitar o desafio de pregar um prego na parede, como mulheres. Ou aceitarmos o desafio de arearmos uma panela até tirar todo o preto dela. Não é algo comum isso. Mas é algo que quando você toma para fazer, você faz. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Presta atenção, irmãos. Existem desafios que Deus vai propor a mim e a você, que talvez você não tenha ainda permitido viver isso. Mas se Deus te chamou para isso, Ele vai capacitar você a fazer. Não vai ser algo impossível que você não possa fazer. Vai ser algo apenas que você precisa ser desafiado a fazer. Esse é o contexto da igreja. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios capítulo 4, ele está dando o contexto da igreja. Como a igreja deve funcionar, como a igreja deve ser. Ou seja, o Senhor jamais vai nos chamar a fazer algo que Ele saiba que nós não podemos. Deus sabe de todas as coisas, sim ou não? E você sabe de todas as coisas, sim ou não? Então existem coisas que Deus sabe a seu respeito que você não sabe ainda. E é por isso que Ele vai desafiar você a assumir um papel, assumir um posicionamento para ir além. Nós podemos às vezes não entender, ou até mesmo desconfiar que podemos, mas entenda uma coisa, se Deus nos chamou, Ele irá nos capacitar para realizarmos e funcionarmos no corpo de Cristo. Continua, verso 8. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos... Jesus, essa referência de Jesus. Jesus, ao subir ressurreto ao céu, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo, Ele venceu o inferno. E assim Ele quebrou toda a força do inimigo que poderia aprisionar você. Jesus quebrou toda a força do inimigo que poderia aprisionar você. É isso que é essa expressão. Ele levou cativo o cativeiro. Ele destruiu aquilo que poderia aprisionar você. E além disso, Ele concedeu dons aos homens. Diga para o seu irmão aí, Deus entregou dons a você.
Todos nós recebemos dons da parte de Jesus, todos nós. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, presta atenção, ele diz assim, no 1 Coríntios 1,7, não precisa nem abrir, de modo que nenhum dom vos falta. Quantos dons vos falta? Nenhum dom falta na igreja, irmãos. O que às vezes está, é ainda que ele não foi descoberto, às vezes ele não foi compreendido. Cada um de nós recebemos do Senhor dons para servir e funcionar na igreja. A Bíblia fala que Deus, o Espírito Santo, concede os dons para aquilo que lhe for útil, diz lá em 1 Coríntios 12. Ou seja, é utilizável, é útil, é algo prático, não é algo para ser guardado, não é algo para colocar na parede, o diploma para colocar na parede e simplesmente ficar lá. Deus entregou um dom sobre você, colocou um dom dentro de você, para você funcionar, para você servir, para você manifestar a capacidade e habilidade dele em você. E estes dons, preste atenção, eles podem ser em 3 níveis. Dons ministeriais. O que são dons ministeriais? Ele vai falar mais adiante: apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Outros receberam dons motivacionais, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons da fé, dons de curar, dom da profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, operação de milagres, socorro, governo, ensino, dom de exortar, dom de repartir, dom de presidir, dom de misericórdia. São os dons descritos na Bíblia. E ainda outros que receberam dons naturais. Sim, dons naturais, ou seja, habilidades naturais para fazer coisas. A Bíblia diz que quando Deus entregou a visão de construir o templo para Moisés, Deus deu o plano, Deus deu o sonho, Deus deu o projeto para Moisés, mas não foi Moisés que construiu. A Bíblia diz que Deus deu um espírito de habilidade a 2 homens, eu esqueço o nome, Ailoabe e Eitofel, uma coisa assim, está lá em Êxodo capítulo 5, uma coisa assim, não vou nem abrir, não vou perder tempo com isso, mas eu quero dizer, não era nada espetacular, era uma habilidade de pegar o plano, de pegar o desenho e criar. Talvez você tenha uma habilidade de varrer o chão, talvez você tenha uma habilidade de arrumar, talvez você tenha uma habilidade de receber as pessoas lá fora, talvez você tenha uma habilidade de consertar as coisas que estão quebradas, talvez você tenha uma habilidade de cozinhar, talvez você tenha uma habilidade de construir, talvez você tenha uma habilidade de limpar, de organizar, de sorrir, de amar, de abraçar, de ser gentil, de ser alegre e tantas outras coisas, para cuidar, amar e servir a igreja. Todos nós recebemos um dom. Todos estes dons já foram entregues, já foram colocados por Deus em nós, para funcionarmos e servirmos a igreja. Entenda algo, você não é uma pessoa aquém, você não é uma pessoa que não pode fazer nada, você pode fazer muito. Diga para o seu irmão, você pode fazer muito. Fala para ele, tem coisas aí dentro, habilidades que Deus colocou aí dentro, que você pode servir a igreja. Amém? Quantos estão entendendo? Continua aí lá o versículo 9. Ora, que significa ele subiu, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, ou para preencher tudo que existe, ou para encher tudo com a sua presença. A figura aqui, preste atenção, é que Jesus, aquele que desceu, também aquele que subiu, ele ressuscitou para preencher todas as coisas. Escute o que eu vou dizer. Se você recebeu Jesus como Senhor na sua vida, Ele vai encher você, Ele vai preencher você, e Ele vai capacitar você para fazer coisas maravilhosas, para você manifestar o seu amor e a vontade dEle em servir na igreja. Consegue entender? É Ele que preenche todas as coisas, para cumprir todas as coisas.
Então ele continua no verso 11. E ele mesmo, falando sobre Jesus, deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores. Presta atenção. Jesus estabeleceu pessoas para exercer um dom ministerial, a fim de servir a igreja. O dom ministerial não é para você se sentar mais no alto do púlpito, não é para você ter uma carteirinha de diferente, não é para você ter um crachá maior, não é nada para isso. O dom ministerial é para você servir. E nós vemos isso quando entendemos qual é o objetivo de Deus, de o Senhor separar esses homens. Olha só, continua. Versículo 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos... Veja só. Jesus estabeleceu os dons ministeriais, as pessoas, apóstolos, profetas, pastores, mestres e doutores, na igreja, para trazer o crescimento e o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Ontem eu fui conversar com alguém e ela veio, essa pessoa veio falar assim, me desculpe que eu fiz assim, eu fiz assado, né? Eu disse para ela assim, Deus me chamou para afiar você. Quem gosta de faca aqui? Não é tirar a faca, gosta de faca, eu gosto de faca. Quer me dar um bom presente? Compre uma faca boa e me dá, eu vou receber, ficar feliz. Eu gosto de faca. E faca boa é a faca que corta, sim ou não? A pior coisa que tem é uma faca que não corta. Meu Deus, dá agonia. Mas para afiar a faca, você precisa de uma pedra. E não é uma pedra lisinha, bonitinha. É uma pedra de desgaste, sim ou não? E quando você passa, arranhando, não é? Mas aquele arranhar produz o fio da faca. Produz o corte. Ei, Deus colocou apóstolos, pastores, mestres, ensinadores nesse lugar para afiar você, para adestrar você, para fazer de você uma faca útil nas mãos de Deus, para fazer de você um instrumento perfeito nas mãos de Deus, não para você ferir as pessoas, mas para você cumprir o propósito dele nesta terra, amém? É por isso que Deus estabeleceu pastores, Deus estabeleceu homens para ensinar, para aperfeiçoar os santos. Mas aperfeiçoamento para quê? Continua lá o verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho ou a obra Quantos santos nós temos aqui? Não é Santos Futebol Clube, hein? É os santos de Deus, escolhidos por Deus, separados por Deus, santificados na cruz e no sangue do Cordeiro. Quantos santos nós temos aqui? Então, se eu e você somos santos, santificados na cruz, nós temos um ministério. Nós temos uma obra, nós temos um chamado de Deus para desempenhar. E como nós vamos fazer isso? Através dos pastores, dos apóstolos, dos profetas. Eles vão ser instrumentos na parte de Deus para aperfeiçoar os santos para o desempenho do ministério. Tira o texto, pode pôr o texto para mim aqui, filho. Para o desempenho do ministério, para a obra do ministério. Ou seja, cada um de nós fomos chamados para ministrar, para servir, para operar dentro da igreja de Cristo. Diga para o seu irmão, chega de ficar sentado. Fala para ele, sua bunda vai ficar chata. Estou brincando, não se ofenda, é só uma brincadeira para descontrair. Nós precisamos nos levantar. Existe algo que você pode fazer, existe algo que você pode realizar que outra pessoa não pode. Você já percebeu que você é único? Bonito ou não tão bonito, você é único. Estou brincando, você é lindão. Ou seja, existem características em você que não estão no teu irmão do lado, ou na pessoa que você ama, na sua esposa, são diferentes. Por quê? Porque Deus fez você com características e Deus colocou habilidades e dons em você para servir, para manifestar o amor e a obra do ministério nesta casa. Diga para o seu irmão, você foi chamado para servir. Então, os pastores, os profetas foram colocados para trazer esse aperfeiçoamento,
para trazer o desenvolvimento, a fim de que cada um de nós possamos exercer o nosso ministério, cumprirmos o chamado que Deus estabeleceu em nossas vidas. Ei, Deus não quer que nenhum de seus discípulos vivam estagnados, improdutivos no reino ou na igreja. Não existe. Esse não é o propósito de Deus. Fomos criados para funcionar no corpo, para servir uns aos outros. Fala para a pessoa que está do seu lado: eu posso servir você? Quantos gostariam de ser servidos aqui? Não é bom, irmãos? Irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse chamado, quando entendemos que fomos criados, Deus colocou habilidades, dons em nós, então vai acontecer isso, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, todos seremos edificados, todos seremos sustentados, todos seremos fortalecidos na igreja. Não haverá pessoas isoladas, não haverá pessoas solitárias, não haverá pessoas enfrentando problemas ou dificuldades sozinhas. Estaremos todos unidos, funcionando e cuidando uns dos outros. Você já conheceu a pessoa que está do seu lado aí? Ou a pessoa que está na frente de você? Você sabe o nome dela? Cumprimenta ela. Pergunta, se você não sabe, pergunta o nome dela. A pessoa que está atrás de você, pergunta o nome dela aí. Pergunta para ela aí como você está. Nós temos alguns visitantes aqui. Pergunta para ele como você está. Qual é o seu nome? Fala assim: é muito bom receber vocês aqui. Olha só, se nós entendermos isso e fizermos isso, irmão, olha o que diz o versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da... Não é uma pessoa, são todos nós. O propósito de Deus como igreja é que todos nós cheguemos a uma unidade de fé, cheguemos a um posicionamento de uma fé igualitária, uma fé firme, uma fé inabalável, ou seja, todos nós seremos firmes e fortes em Deus. Continua, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Todos teremos conhecimento, o entendimento da palavra de Deus, o entendimento do seu poder e das suas promessas. Seremos uma igreja que conhece as promessas de Deus e vão viver todas elas. É isso, esse é o propósito de Deus, mas não acaba aí, continua o texto: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Presta atenção, nós seremos uma igreja de pessoas maduras espiritualmente e biblicamente falando, ou seja, seremos adultos, seremos experimentados, seremos praticantes da palavra, se aproximando e aparentando como filhos de Deus, o próprio Jesus Cristo. Esse é o desejo, esse é o projeto, esse é o propósito de Deus para nós como igreja. Não adianta sermos uma igreja, irmãos, onde qualquer coisa nos demove, qualquer coisa, olha, sinal, presta atenção, o sinal da imaturidade é a inconstância. Ora está, ora não está, ora estou bem, ora não estou bem. Ué, Deus, quando você não está bem, Deus se esqueceu de você? Cutuca o seu irmão e fala para ele: escuta. Não. Deus continua o mesmo. Deus continua te amando, Deus continua acreditando em você, Deus continua te abençoando. O que nós precisamos é crer nisso. E isso traz em nós força, isso traz em nós estabilidade, isso traz em nós maturidade. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Chega de ser crente mimimi. Tem gente que fala assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ora você, meu irmão. Desenvolve o seu relacionamento com Deus, a sua fé. Leia a Bíblia.
seja firme, seja forte, e você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Esse é o nosso propósito como igreja, esse é o desejo de Deus como igreja. Sermos uma igreja inabalável, firme na fé, no conhecimento, no relacionamento com Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Para que não sejamos, diz o verso 14, para que não sejamos exatamente mais meninos inconstantes. Será que vai acontecer? Ontem tivemos uma noite aqui maravilhosa. E eu senti a falta de muitas pessoas que estão aqui. Eu queria dizer isso para você. Eu senti a sua falta, a sua ausência. Porque ontem nós começamos a trazer um entendimento de um novo ciclo sobre nós. E eu queria ter contado com você. Eu desejei contar com você. Mas espero que você seja ampliado hoje no entendimento. A inconstância na vida e na igreja é fruto de quem é imaturo, de quem é menino, de quem é infantil em Deus. Na igreja, irmãos, as pessoas vão até chegar imaturas, porque elas vão nascer de novo, elas vão conhecer o amor de Deus, vão nascer de novo, serão crianças espiritualmente por um tempo, mas com o envolvimento e a participação de todos, elas crescerão, conhecerão a palavra, serão instruídas, deixarão de ser meninos e passarão a ser adultos espirituais, maduros e experimentados na palavra de Deus. Paulo disse, quando eu era menino, eu corria, falava como menino, pensava como menino, sentia como menino, mas logo que cheguei a ser adulto, ser homem, acabei com as coisas de menino. Olha para a pessoa do lado e fala assim, você já acabou com as coisas de menino? Deus tem maturidade para você, irmãos. Deus tem coisas novas, Deus tem coisas maravilhosas. Deus não quer que você viva lá no raso. Deus quer que você mergulhe nas profundezas dEle e entre numa intimidade de poder, de unção, de graça e de favor dEle sobre a sua vida. Continua o verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Presta atenção, a nossa chamada como igreja é vivermos na verdade e em amor. Se queremos ser uma igreja que faz a diferença na terra, precisamos ter por base e princípio falarmos a verdade. Tem gente que não gosta de falar nem de ouvir a verdade, sim ou não? E falar a verdade não é ser arrogante, não é ser grosseiro, não é ser abusado, não é ser ofensivo. Falar a verdade é ser sincero. Tem pessoas que você pergunta, você está bem, fulano? Estou bem. Mentira, não está bem. Está escrito assim na testa da pessoa, não estou bem. Está com um LED aceso, piscando, não estou bem, não estou bem, não estou bem, não estou bem, estou com problema, estou com problema. Aí você está bem? Estou bem. Se você está dizendo que está bem, por que eu vou dizer que não está? Irmãos, nós precisamos ser pautados na verdade. Precisamos falar a verdade uns aos outros, sermos sinceros, sermos leais, mas acima de tudo, de toda a verdade, sermos nutridos em amor e compaixão por todos. Dá um sorriso para a pessoa do lado e fala assim, ó, eu amo você. Mesmo assim, desse jeito, eu amo você. Fala para ela. O texto continua assim, ó. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Ou seja, presta atenção, se caminharmos falando a verdade, amando e servindo uns aos outros, nós vamos crescer em tudo. Vamos crescer no conhecimento, vamos crescer no amor, vamos crescer na graça, no serviço, na fé, nas promessas, nas vitórias, nas conquistas. Nós cresceremos em tudo. Mas como faremos isso? Como chegaremos a esta condição? Então entra no versículo 16. Do qual todo, não é metade do corpo, não é uma parte do corpo, é todo. Se nós queremos ser uma igreja que faz a diferença na terra, irmãos, nós precisamos que todos se envolvam, todos participem. Agora você vai olhar para a pessoa dos olhos e falar assim, eu preciso de você.
todo o corpo. Continua, do qual todo o corpo bem. Então não adianta ser todo o corpo, tem que estar ajustado. Precisamos que todos estejam engajados em servir, mas precisamos que cada um esteja na sua posição. Ser ajustado, irmãos, significa que estamos no local certo, na hora certa e fazendo o que devemos fazer. Presta atenção, no local certo, na hora certa e fazendo o que devemos fazer. Por exemplo, vamos imaginar uma peça no motor de um carro. Se estiver montada em outro lugar, que não seja aquela que ela foi criada para ser, não vai funcionar o motor corretamente. Às vezes pode até funcionar, mas vai ter problemas, vai falhar. E vai levar o motor a perder força, a perder eficácia, eficiência. Nós precisamos estar no local certo, nós precisamos estar na hora certa e precisamos fazer as coisas certas, estabelecidas para fazer. Amém? Então não é de qualquer jeito, não é de em qualquer momento, não é em qualquer dia. Se nós queremos ser essa igreja influente, essa igreja que vive os propósitos de Deus, que manifesta o amor e a graça de Deus, nós precisamos que as pessoas estejam envolvidas, as pessoas estejam engajadas, e cada um no seu lugar, no seu papel, no momento certo, fazendo aquilo que é certo. Continua o verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as... Precisamos entender, irmãos, que mesmo servindo e funcionando na igreja, não podemos pensar de uma forma isolada ou separada do corpo. Por exemplo, nós temos aqui o grupo de intercessores. Então eles resolvem fazer um momento de confraternização. É apenas um exemplo. Um momento de confraternização entre eles. Afinal de contas, passaram um ano juntos, orando, guerreando, estando ali, se relacionando, e é final de ano, e nada mais justo do que ter um momento para celebrar juntos. Então eles vão e marcam numa terça-feira, porque é um dia que dá para um, não dá para outro, e acabam, vamos marcar terça-feira, para comemorarmos na igreja. Está certo, eu pergunto a vocês, eles marcarem uma celebração entre eles, sim ou não? Sim. Mas está certo marcar esta comemoração na terça-feira que sabemos que haverá culto, sim ou não? Claro que não. Ou seja, eles estão pensando apenas neles, e ignorando a outra parte da igreja, do culto, do corpo. Nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar conectados para construir, servir e amar as pessoas, sem ferir ou atrapalhar os outros. Amém? Consegue entender isso, irmãos? Porque às vezes você fala, não, mas eu estou fazendo para o Senhor, mas eu estou atrapalhando o outro. Imagina se a gente fosse fazer a manutenção aqui dessa parte de iluminação no dia que tem ensaio, no horário do ensaio. Ia dar para fazer? Não. Todos os dois estariam servindo, buscando servir ao Senhor, mas estarão conflitando. Nós precisamos entender que precisamos estar conectados, ligados um ao outro. Por isso que diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A justa operação de cada... Olha para o lado e fala assim, e aí parte, tudo bem? Cada um de nós é uma parte, é um membro, cada um de nós é uma parte do corpo. Cada um de nós podemos servir em alguma área, em algum ministério, em algum serviço na igreja. Se queremos ser uma igreja que marcará a nossa geração, irmãos, nesta terra, nós precisamos ser uma igreja onde todos participam, onde todos servem, onde todos, de forma diferente, contribuem para a edificação, crescimento e multiplicação da igreja. Pode ser abrindo a igreja bem antes do horário do culto, pode ser limpando e arrumando o templo, as salas, os banheiros e tudo mais. Pode ser ajudando e servindo no estacionamento. Pode ser cuidando da manutenção. Pode ser sorrindo, cumprimentando e abraçando cada pessoa que chega na recepção. Pode ser indicando um assento vazio ao visitante. Pode ser entregando um envelope
na hora do ofertório, pode ser cantando ou tocando louvores, pode ser dançando, pode ser atendendo uma criança, talvez auxiliando as mães com seus bebês, talvez ministrando uma palavra, orando pelos doentes e enfermos, acendendo ou direcionando as luzes, colocando a letra na projeção, regulando o som, cuidando da transmissão pela internet, tirando fotos e marcando momentos, pode ser intercedendo pelo culto e famílias, pode ser amando e ensinando as crianças, ou simplesmente sorrindo, abraçando e amando cada pessoa que entra, senta e participa em nossas reuniões. Podemos funcionar, irmãos. Podemos servir a igreja com os nossos dons, a nossa disposição, a nossa força, e assim levarmos adiante a missão que o Senhor nos incumbiu como igreja. Diz assim o versículo 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do... Irmãos, o aumento do corpo é resultado do trabalho de todos nós. O aumento, a edificação do corpo é resultado do envolvimento, da participação de todos nós. Se todos nós se dispusermos e colocarmos a servir, obteremos o aumento da igreja, seremos uma igreja madura, seremos uma igreja fértil, seremos uma igreja crescente, onde as pessoas terão prazer em vir e permanecer. Este é o desejo de Deus para mim e para você. Uma igreja onde servir não é algo pesado, não é algo cansativo, mas sim prazeroso e frutífero, onde não precisaremos de uma escala para servir, será apenas para nos organizar, pois muitos desejarão servir a igreja, uma igreja onde as pessoas entrarão e sentirão o amor, o carinho das pessoas, não daquelas apenas que estarão na porta, incumbida, escalada para isso, mas de todos, jovens, homens, mulheres, idosos, mulheres que têm prazer de receber um visitante querido em sua própria casa, sua própria igreja. Deus anseia por mudanças em nossa igreja, mas isto acontecerá se nós, membros, decidirmos mudar de pensamentos e de atitudes. Sonhamos com uma igreja de voluntários dispostos, engajados em servir, em amar e influenciar as pessoas, dizendo que Deus é maravilhoso. Nós estamos em Hanukkah, irmãos. A luz de um novo conhecimento, de um novo entendimento está raiando sobre os nossos corações. Então eu pergunto a você, quem irá responder a este novo chamado? Quem se alistará neste novo exército de voluntários que Deus vai levantar nesta casa? Eu quero que você assista esse vídeo e depois nós vamos encerrar. São 40 anos de história. E você sabe como a IEM nasceu? Não? Então me acompanhe nessas memórias. A IEM começou em 21 de abril de 1978, em um ponto de pregação lá da Igreja Evangélica de Pinheiros, na casa do apóstolo Caldas e da pastora Ana Maria. Em julho daquele mesmo ano, o ponto de pregação se tornou uma congregação, que se instalou num pequeno salão ali na Vila Pedroso. Passamos alguns anos naquele endereço, sendo conhecidos na região como a Igrejinha da Pedroso, atrás da padaria. Os anos foram passando e aquele salão começou a ficar pequeno. No ano de 91, fomos desafiados a mudar e encontrar um lugar mais amplo. Depois de muita procura, oração e direção de Deus, encontramos um salão novinho, recém-construído, que impomos as mãos em oração e decretamos: esse salão será nosso. Agora estávamos indo para um amplo prédio na Avenida Nordestina. Era um novo tempo, novos começos, novos desafios. Vivemos grandes momentos naquele prédio, muitas ordenações, inauguramos muitas igrejas, muitos pastores foram ungidos e enviados para expandir o reino de Deus. Ultrapassamos também grandes lutas e muitas guerras. Uma delas, em meados de 96, nos fez sair daquele prédio e nos alojar na varanda da nossa chácara, que ficava ali na Afonso Lopes de Baião, 1126, na Vila Jacuí. Sim, o nosso atual endereço. E sim, este local
era uma chácara. A chácara que contava com uma pequena estrutura de uma casa e sua varanda, além das mais de 50 árvores que plantadas estavam ali. Pouco a pouco e com muito trabalho, foi sendo transformada, ampliada e tomando a forma do que conhecemos hoje. Em maio de 2001, o apóstolo Caldas passou a liderança da IEM para o apóstolo André. São 40 anos de histórias, muitas pessoas nasceram, cresceram e foram usadas neste ministério. Famílias foram salvas, vidas foram restauradas, sonhos foram reconstruídos. Deus sempre nos deu a estratégia e direção para alcançarmos vidas, pois amamos servir ao reino e pregar o evangelho da salvação. E agora estamos entrando em um novo tempo. A IEM é uma igreja em células, de homens, mulheres, adolescentes e crianças, porque entendemos e respondemos ao chamado de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Acreditamos que todos que receberam a Jesus como Salvador de suas vidas podem testemunhar e se tornar um ganhador de almas. Para isso, preparamos nossos membros através do ensino para se tornarem líderes e assim expandirem o reino de Deus. Contamos com dezenas de voluntários que atuam no Ministério de Louvor, dança, estacionamento, multimídia, recepção, jiu-jitsu, consolidação, diaconia, beneficência, intercessão e ensino, porque nós amamos servir a Deus e as pessoas. Em cada ação, cada gesto, cada passo, em cada momento, em cada abraço, cada sorriso, cada palavra, buscamos transmitir o amor de Deus a nossos irmãos e visitantes. A IEM é um lugar para todos. Temos a rede de homens, mulheres, melhor idade, juventude, crianças e casais. Respeitamos e valorizamos as diferenças e a singularidade de cada pessoa, pois juntos formamos um único corpo, o qual o cabeça é Cristo. Cuidamos desde o pequeno até o mais experiente, pois cada membro é importante e pode exercer uma função no corpo. E quando estamos em unidade, funcionamos, crescemos e avançamos. Cuidamos uns dos outros. Uma prova disso são os nossos eventos, encontros, seminários e treinamentos que só são possíveis graças à disposição em servir e obedecer ao chamado de Deus de nossos discípulos. Através disso, novas famílias têm se achegado, nos permitindo avançarmos no crescimento, além de crescermos também na fé e no conhecimento da palavra, e assim sermos mais cheios de Deus. Isso é motivo de muita alegria, e aqui na IEM está sem dúvida o povo mais feliz da terra. Amamos celebrar as festas, comemorações e mandamentos bíblicos, como Pessah, Hanukkah, batismo, ceia, e a cada conquista, um novo tempo. Entendemos que o sentido e a razão de tudo o que fazemos está em amar a Deus e servir as pessoas. A IEM só funciona por causa dos nossos voluntários, ou seja, por causa de você. A sua ação nos leva adiante, o seu agir nos move. Com você, crescemos e avançamos. Você funciona, o reino cresce. Você move a igreja, você faz a igreja. Você é a igreja, você é a IEM. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só igreja, até os confins da terra. Igreja Evangélica das Nações, o seu lugar. IEM é a sua casa, IEM é a sua igreja, IEM é o seu lugar. Quem se engajará neste novo exército, com uma nova mentalidade, novas atitudes, Deus está contando com você. Deus é aquele que tem nos chamado, nos desafiado a entrar em um novo tempo. Jesus é o cabeça da igreja, Ele está contando, Ele está esperando por mim e por você. Eu estou contando com você.